Começa agora, Direito no Ar. Informações sobre concursos jurídicos e direito das pessoas. Direito no Ar. Produção e apresentação do professor Heraldo Moreira. Meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Esta é a nossa edição de número 11, gravada para exibição em 23 de junho de 2024, domingo. A nossa proposta é trazer informações relevantes para você, especialmente quanto aos seus direitos, notadamente os trabalhistas, e muito mais, como concursos públicos, cursos, livros e estágios, todos na área jurídica, principalmente do nosso estado. E começamos o programa de hoje falando sobre uma postagem do magistrado estadual Alexandre Abreu em sua conta do Twitter, ele que é juiz titular do 5º Juizado Especial Cível e de Relações de Consumo, e transcreveu o trecho de um processo em que ele atuou, onde se percebe uma evolução dos golpes bancários com o auxílio dos programas de redes sociais. Vamos acompanhar. Ele transcreve aqui o seguinte: o relato apresentado pela reclamante aponta para uma sofisticação no cometimento do crime de estelionato. Historicamente, vítimas de criminosos articulados, as pessoas idosas e recebedoras de benefícios com direito à tomada de empréstimos, especialmente consignados, tinham seus benefícios descontados de forma surpreendente. Na apuração do ocorrido, era descoberto que um empréstimo feito em seu nome, mas com crédito remetido para uma pessoa desconhecida, lhe impunha o compromisso de pagar pelo que ela não pediu e nem recebeu. Qual foi a providência dos bancos para inibir esse modelo de fraude? Foi liberar o valor exclusivamente em conta do pagador. Assim, se houve uma fraude, seria possível reaver o valor depositado na conta de quem não havia pedido o empréstimo. Mas, em um modelo de aperfeiçoamento de cometimento do crime, os fraudadores agora simulam um pedido válido de empréstimo, solicitando o depósito em conta da vítima real, reduzindo o cuidado do banco, que acaba liberando o valor. Uma vez que o crédito está em conta, a vítima é acionada com a informação de que houve uma transferência equivocada, o que é confirmado com a leitura do extrato do banco. E daí ela é orientada a fazer o estorno, a devolução ao remetente do valor que ingressou em sua conta. Sem experiência e confiando naquele que se apresenta com conhecimento da sua movimentação bancária, que são dados pessoais sigilosos, a vítima faz a devolução do valor. Assim, se configura um novo modelo de estelionato que vem atingindo diversas pessoas. Fique atento, hein? Qualquer vez em que você receber uma mensagem dessas, entre em contato primeiro com o seu gerente, com o seu banco, para confirmar a veracidade desses fatos. E para encerrarmos o programa de hoje, vamos de entrevista sobre os direitos que podem ser tema de negociações coletivas. A juíza do trabalho substituta da 2ª Vara de Itajaí, em Santa Catarina, doutora Andréia Maria Limonge Passoldi, detalha as hipóteses de prevalência do negociado sobre o legislado nas relações trabalhistas, na entrevista que concedeu aos colegas da Rádio do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos acompanhar. Eu converso agora com a juíza do trabalho substituta da 2ª Vara de Itajaí, em Santa Catarina, Andréia Maria Limonge Passoldi. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Larice. Então, a senhora poderia explicar as principais diferenças entre negociado e legislado no contexto do direito do trabalho? Então, o direito do trabalho é um direito considerado, como a gente chama, um direito tutelar, ou seja, não é aquele direito privado que as partes só fazem o que querem, porque a gente tem uma relação assimétrica. As partes não estão iguais, como no direito civil, num contrato. Então, a gente precisa dessa tutela estatal, e para isso a gente tem a CLT e a legislação esparsa, que cuidam de trazer
direitos mínimos ao trabalhador, então a gente tem o que tem na Constituição, no artigo 7º, e outros direitos mínimos que a CLT tem que trazer para a gente equilibrar um pouco essa relação entre empregado e empregador, porque, de fato, o detentor dos meios de produção, enfim, ele acaba tendo mais condições do que o trabalhador numa negociação. Por isso, nessas leis de oferta e demanda, a gente precisa dar uma equilibrada com aquilo que o trabalhador tenha direito. Isso é a legislação. Fora disso, nós temos situações em que as condições mais específicas de trabalho, ou de determinada categoria, ou de determinada região, porque o país é muito grande, então a gente tem uma legislação única para um país de dimensões continentais, então a gente pode fazer uso daquilo que a gente chama de negociação coletiva. Então, pela negociação coletiva, os trabalhadores vão negociar com os empregadores através do sindicato representativo. O que a gente entende? O trabalhador sozinho não consegue negociar direto com o empregador de forma a obter melhores condições de trabalho ou as condições mais adequadas. Mas, quando ele está representado pelo sindicato, o sindicato tem essa possibilidade de conseguir negociar, pelo menos em tese, em mais igualdade de condições, que é o que a gente chama de princípio da autonomia coletiva. E aí, através do sindicato, o sindicato pode negociar direto com as empresas ou com sindicatos patronais, que também existem, e estabelecer condições específicas de determinadas categorias, porque elas precisam de uma atenção um pouco diferenciada. Quem pode decidir o que é negociado e o que é legislado nas relações de trabalho? Pois é, isso foi uma discussão bastante longa na nossa jurisprudência. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, sempre tratou muito do assunto, porque vinham algumas cláusulas em acordos coletivos e em convenções coletivas que às vezes tinham uma validade duvidosa por causa da matéria que elas abordavam. Então a gente sempre discutiu se determinadas matérias poderiam estar previstas para reduzir direitos do trabalhador em negociação coletiva, que é aquilo que o professor Maurício Godinho Delgado chama de adequação setorial negociada. Então ele diz que você pode negociar dentro daquilo que faz parte daquele setor, adequando as condições de trabalho, respeitados os direitos mínimos. Depois da gente ficar muito tempo discutindo, isso acabou no STF, né? E aí dali saiu o tema de repercussão geral 1046, para justamente definir que o que afinal de contas pode valer. Pode ter negociação coletiva mesmo para reduzir ou suprimir direitos dos trabalhadores? E o entendimento do STF foi de que sim, pode, desde que respeitado o tal patamar mínimo civilizatório, que também é o nosso queridíssimo professor Maurício Godinho que fala, que é respeitar aqueles direitos mínimos constitucionais, e mesmo os direitos constitucionais permitem alguma flexibilidade por negociação coletiva, e outros direitos que são considerados indisponíveis, baseados na dignidade da pessoa humana e nos princípios de direito do trabalho e nos direitos constitucionais. A gente vai estabelecer aquilo que é patamar mínimo civilizatório, então só pode, por negociação coletiva, melhorar a condição do trabalhador, e aquilo que não faz parte do patamar mínimo civilizatório até pode ser reduzido ou suprimido, porque quando você analisa um acordo coletivo, uma convenção coletiva, você analisa no conjunto. Então, embora tenha uma redução de um direito, você imagina que isso venha compensado por um acréscimo ou por uma melhoria em outra situação. Então, você pode ter uma situação seguinte: o adicional noturno previsto na CLT é de 20%. E a hora noturna é de 52 minutos e 30 segundos, que é uma hora ficta, não é? Você pode, por uma negociação coletiva, de um lado, aumentar a hora noturna para 60 minutos, deixar a hora cheia, mas, por outro lado, aumentar o adicional noturno para 40%. Então, nas compensações, ainda fica, porque tem que ter uma vantagem para o sujeito trabalhar à noite, ele perde essa redução da hora, mas ele melhora o seu adicional. Eu estou te dando um exemplo que é bem fácil você ver essas compensações, mas nem sempre isso é tão simples, porque essas compensações não precisam aparecer escritas. Olha, estou tirando esse direito, mas estou te dando isso aqui. Isso está lá na base da negociação, nas rodadas de negociação. Quando você tem um instrumento celebrado, ele já é o resultado, né, porque a acordo coletivo e a convenção coletiva são produtos de uma negociação coletiva. A negociação coletiva é todo um processo. Lembrando que convenção coletiva é aquela celebrada entre sindicato de trabalhadores, ou federação ou confederação, e entidade patronal, sindicato, federação, confederação, e o acordo coletivo ele é mais específico, é o sindicato de trabalhadores, ou uma federação, mas normalmente sindicato, com uma empresa específica. Então ele vai valer só para os trabalhadores daquela empresa, daquela categoria. Doutor, para deixar bem claro, quais são os direitos básicos que os trabalhadores têm garantidos por lei, independente das negociações com as empresas? Olha,
Hoje, depois desse julgamento do tema 1046, o TST tem desenvolvido mais jurisprudência sobre a matéria, mas com a reforma trabalhista, porque esse tema 1046 ele é uma discussão anterior à reforma de 2017, então ele dizia respeito aos entendimentos do TST. Agora a gente tem o artigo 611-A e o artigo 611-B da CLT a partir da Lei 13.467. O 611-A, ele diz o que pode ser feito por negociação coletiva e que vai prevalecer sobre a lei. Então ele fala da convenção, do acordo coletivo, que vão ter prevalência, que é aquilo que o pessoal fala, a prevalência do negociado sobre o legislado, e aí tem uma relação de direitos e de condições de trabalho que podem ser negociadas e que vão prevalecer sobre a lei, mesmo que não sejam tão boas para o trabalhador. E aí o 611-B diz aquilo que não pode ser suprimido ou reduzido por convenção ou acordo coletivo. Então, até pode ser negociado, mas só para melhorar. Então, por exemplo, você não pode suprimir ou reduzir 13º salário. E isso não é porque está no artigo 611-B, embora também esteja, mas isso está na Constituição. Então, aqueles direitos do artigo 7º, que não tem nenhuma ressalva, então 13º, remuneração da hora extra superior da hora normal, férias anuais com 1/3, isso não pode nem ser reduzido, nem suprimido. Até pode ser flexibilizado, mas os valores não podem ser reduzidos e o direito não pode ser suprimido também. A própria remuneração do trabalho noturno ser superior ao diurno é uma previsão constitucional. O percentual até pode ser negociado, mas não pode ser o mesmo valor da hora. E assim a gente tem com repouso semanal remunerado, com a própria remuneração da hora extra, que a Constituição já estabelece que é de no mínimo 50%, então uma convenção coletiva não pode reduzir para 30%, para 40%. O número de dias de férias do empregado também está previsto na CLT e que vai variar conforme o número de faltas que ele tenha no período aquisitivo, mas por negociação coletiva você não pode reduzir esse número de dias. Então, tem muita coisa que está na Constituição, mas, por exemplo, a Constituição fala da irredutibilidade do salário, que é um direito constitucional do trabalhador, salvo convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, por negociação coletiva, a própria Constituição estabelece que você pode reduzir salário. Como você está falando de um instrumento coletivo, isso tem um prazo de vigência, isso é muito importante. Não é que é para sempre, é pelo prazo de vigência da convenção coletiva ou do acordo coletivo, e esse prazo é de, no máximo, 2 anos. Ou seja, temas como banco de horas e participação nos lucros ou resultados da empresa, por exemplo, podem ser objeto de negociação? O banco de horas é um clássico de negociação coletiva e vai prevalecer, sim, sobre o que está previsto na CLT, embora a própria CLT já dê muitas brechas para o banco de horas. Mas como vai ser feito esse banco? Que horas que vão ser computadas? Como que vão ser feitas as folgas? Se vão ser dias, se vão ser horas? O próprio prazo, que até 6 meses pode até ser um acordo individual, mas o anual, que é o que as empresas gostam, tem que ser por convenção ou acordo coletivo. Esse é um clássico para se estabelecer por convenção coletiva. A participação nos lucros também. A legislação já prevê que a questão do pagamento de participação nos lucros se dá por negociação coletiva. Se feita de acordo com a legislação e com a convenção, você pode estabelecer os padrões, os critérios. Tem algumas normas que têm que ser respeitadas minimamente, mas de restante é livre pela negociação e não compõe a remuneração. A gente tem isso também sobre situações de pagamento de prêmios, a remuneração por produtividade. Isso tudo pode ser feito através de negociação coletiva, acordo ou convenção. Situações daquelas jornadas de 6x1, 5x2, essas jornadas diferentes também podem ser estipuladas por negociação coletiva, mas o TST já estabeleceu que existem algumas limitações. Você tem limites para essa negociação. Você vai trabalhar o 611-A, que é o que pode negociar, mas sempre com um olhinho na Constituição e naqueles direitos que são considerados indisponíveis. Agradecer à juíza do trabalho substituta da 2ª Vara de Itajaí, em Santa Catarina, Andréia Maria Limonge Passoldi. Obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada a você. Fico à disposição. Até a próxima. Muito grato por sua audiência. A produção e a apresentação é comigo mesmo, Heraldo Moreira. E a edição é de Felipe Alves e Leônidas Costa. Siga com a nossa programação e até o próximo Direito no Ar.